Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Charya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satchiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Okay, Namaste. Welcome, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós estamos aqui dando continuidade. Nós vimos, no capítulo 3, que é dedicado principalmente ao Karma Yoga, o Lord Krishna explicando, os tipos de ações, as ações que nos elevam, que nos melhoram, que purificam, que refinam nossas mentes, e tudo isso para apontar para uma certa atitude ou espírito que permeia a nossa ação, tanto na ação propriamente dito, como na recepção dos resultados, tanto na hora de agir, como na hora de experimentar o meu Parabhada Karma, esta tal atitude, ela transforma esta interação aparentemente mundana numa interação espiritual, no qual o indivíduo cresce rapidamente, sem fazer esforço. Por quê? Ele já precisa fazer um esforço físico-mental para interagir com o campo. Tudo que ele precisa é acoplar essa compreensão, permitir que essa compreensão se espalhe, como uma fragrância, de tal modo que ele desenvolva esta atitude e com os mesmos esforços que ele naturalmente necessita para interagir com o campo, ele está produzindo crescimento espiritual. Esta é a magia do Karma Yoga. Por isso que Karma Yoga é dito ser a yoga de preparação, purificação mais natural que existe, E também é dito que o Karma Yoga, toda e qualquer ação colocada no campo com esta atitude, com esta compreensão, com esta visão, ela jamais falha, jamais fracassa em produzir resultado. Você compreende isso, Luciana? Sim? Você pode explicar para a gente, então? A gente jamais, o resultado, como o nosso objetivo vai ser o crescimento espiritual, o autoaperfeiçoamento, então sempre a atitude da pessoa que consegue praticar essa atitude, yoga, ela sempre vai ter um bom resultado no fim, porque o foco, a prioridade não é o ganho material, por exemplo. A nossa prioridade vai ser o crescimento espiritual. Sim. Então, perfeita a sua resposta, fico muito feliz. Então, essa é a vantagem. Toda essa lógica que embasa os ensinamentos do Vedanta são importantes de serem observadas, porque senão a gente nunca dá o crédito necessário para esses ensinamentos. Esses ensinamentos precisam ser suportados, apoiados, sustentados por uma lógica clara. Nós somos seres intelectuais e precisamos de lógica, de argumentos claros, intelectualmente dizendo, que possa nos dar a certeza do porquê o Karma Yoga é o caminho mais natural, mais rápido e mais eficaz de produzir esse crescimento espiritual. Por quê? Porque eu transformo as minhas ações em ações espirituais e, assim fazendo, eu não me preocupo com resultados tangíveis, os resultados visíveis das minhas ações, eu me preocupo principalmente com o objetivo primordial, que é uma mente pura, um coração resolvido, tranquilo, satívico,
E eu, seguindo, né, à luz desses ensinamentos, eu estou sempre produzindo este melhoramento, né, este refinamento, né? Então, não existe, tem uma passagem no Gita, assim, toda e qualquer ação do Gita jamais é desperdiçada. Não existe uma ação do Karma Yoga, né, que possa ser desperdiçada. Ela sempre frutifica, né, com um aprendizado novo, um melhoramento, um desenvolvimento, né? Porque o meu foco é o meu crescimento interno, não o meu crescimento externo, né? Então, é isto mesmo. Muito obrigado, Luciana. Então, nós estamos falando de atitude que faz toda a diferença, e toda ação jamais é desperdiçada, pois o nosso objetivo é o desenvolvimento interior, né? É a minha força, o meu equilíbrio, né? A minha purificação. Então, nós vimos que essa atitude ela é importantíssima, não somente no momento que eu coloco a ação, mas no momento que eu recebo os resultados das mesmas, né? Então, isso nos traz a nossa aula de hoje, né? E ainda assim, por isso, então, quando nós recebemos os resultados das nossas ações, né, se essa compreensão foi realmente bem internalizada, desculpe, assimilada e internalizada, eu vou receber com gratidão no coração, com alegria, né, mesmo que sejam, né, parábada karmas, mesmo que sejam circunstâncias, né, desconfortáveis, né? Eu recebo né, as circunstâncias agradáveis e as circunstâncias desagradáveis sempre com gratidão no meu coração, né? Então, qual é o benefício da aplicação do Karma Yoga? É equanimidade, tanto na ação como na recepção, né? Os dois aspectos da personalidade emocional do Alexandre. Ele tem uma personalidade emocional na hora de agir e ele tem uma personalidade, né, emocional na hora de receber, né, qualquer que seja a situação, né? Então, nós vimos tudo isso muito bem ontem, né? E essa capacidade de aceitar, né, o nosso Parabada Karma com gratidão no coração é dito ser o prasada, né? Você aceita como prasada, você aceita como uma oportunidade de melhoramento, de compreensão, né? de conhecimento, né? De observação, de qualquer que seja, né? Ou de pagar o meu débito kármico, né? Exaurir, gastar um pouco de papa, né? And so on. Então, nós temos isso, né? Ishwarapana Buddhi e Prasada Buddhi, né? É a atitude de gratidão e de colaboração e de atitude de como é que se diz? Tem uma outra palavra. Oferecimento. Atitude, essa palavra, a atitude de oferenda ou oferecimento, né? De dedicação das minhas ações a Ishvara, no momento que eu coloco elas, e na hora que eu recebo os resultados, é a atitude de gratidão. Obrigado, Lorde, né? Este é o meu Parabada Karma e ele foi desenhado sob medida para que eu possa crescer. Então, nós vemos que o Karma Yoga não garante benefício material, mas quem é que está realmente interessado? Qual é o bom Karma Yoga que está principalmente interessado em ganhos materiais? Né? Praticamente nenhum, né? Todo o Karma Yoga está interessado no desenvolvimento pessoal, né? Mental, emocional, psicológico, espiritual, né? Então, isso não é um problema, e aquela ideia de que, né, as pessoas boas como um sacrifício, eu também abordei dizendo que, na verdade, não é um sacrifício, porque você está sacrificando os seus quereres e não quereres no altar do Dharma, que são as leis do Lorde, né? Então, você recebe aquilo que é, sem dar chilique, você age, né, como você deve agir, mesmo que determinadas ações sejam desagradáveis, né? Aí nós vimos que
um Jnani, somente um Jnani pode permanecer quieto, sozinho, sem ação, porque sua mente não é uma mente problemática, né? Então, o Jnani, o Samsari, ele possui uma mente problemática, com excesso, né, de dominância, né, de rajas e tamas, e por isso é muito difícil para o Jnani permanecer sem agir, permanecer só e sem agir, né? Então, aqui o Swami faz aquela afirmação interessante, né? Então, ele diz que se o Jnani tentar fugir do mundo por sentimento de fracasso, que é muito comum, eu tive amigos que deixaram o Ocidente, deixaram o mundo do trabalho para viver na Índia, alguns deles morreram na Índia, alguns deles ainda estão vivos na Índia, daquilo que eu sei, né? E eles estavam, né, motivados, né, por uma vassana espiritual, mas também muito motivados para fugir da complexidade e dificuldade do mundo, né? Então eles vão para a Índia para viver aquela vida, né, shanti shanti, mas fugir do mundo não garante o crescimento espiritual, né? Aqui o Swami diz, a não ação, né, ela jamais irá garantir, né, o crescimento espiritual. Não sei, em outras palavras, ele disse isso, né? Tudo isso para o Lord Krishna, né, voltar para Arjuna e tentar mais uma vez, depois de apresentar mais lógica clara para Arjuna, tentar motivá-lo, né, e convencê-lo a fazer o seu Swadharma e liderar o seu exército naquela batalha contra as forças do mal, né? E ele diz, e ainda por cima, depois de eu ter apresentado todas essas lógicas, né, todas essas análises, né, você tem que saber se você realmente for um adepto da não ação, você vai morrer, porque se você não agir, você não consegue nem ir no banheiro. Se você não for no banheiro, né, vai ser um problema. Sem ação, você não levanta nem mesmo para procurar comida. Se você não tiver comida, você não sobrevive, né? Então, no mínimo, algumas ações são sempre necessárias, né? Então, nós vimos tudo isso. Você tem que agir para manter a saúde física, fazer um pouco de exercício, né? Entre outras coisas. Então, a inação é impossível. Você precisa agir, principalmente Arjuna, você precisa agir, porque você é um general cheio de energia, cheio de capacidade, cheio de prestígio e fama, e você está aí para, né, preservar e restabelecer o campo dármico, né? É um privilégio muito grande de alguns indivíduos estarem nesta posição, né, no papel de restabelecer o Dharma, né? A gente fala desses ensinamentos todos, né? E existe um paralelo tão grande com o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a batalha do Mahabharata em terceira dimensão, 3D, nos tempos de hoje, entendeu? E todo mundo, é global, né? Essa luta entre o bem e o mal. Ok, na América, aí o Swami conta uma historinha, do mesmo modo que eu conto as minhas historinhas para você. Ele diz que na América, eu fui na América, convidaram o Swami para ir na América, ele foi na América, aí ele foi dar uma palestrinha aqui, uma palestrinha ali, e depois as pessoas disseram para ele, thank you for your time. Na América é muito comum essa expressão, thank you for your time. É obrigado pelo seu tempo, né? E o Swami achou aquilo estranho, né? Que história é essa de obrigado pelo seu tempo, né? Obrigado porque você dedicou esse tempo seu, né? Você veio até aqui e fez essa palestra para a gente, né? Então, depois de um tempo, o Swamiji compreendeu o significado desta frase e ele viu que você utilizar o seu tempo, né, de modo positivo é uma coisa, mas também pode ser utilizado de modo negativo, né? Mas quando eu escuto alguém dando toda a atenção, né, eu estou realmente dando alguma coisa, né? Eu estou contribuindo com alguma coisa, né? É aquela história dos psiquiatras, né,
que, quando tratam os clientes, eles botam os clientes deitados, naquele tempo, botam o cliente deitado, virado para a parede, né? Aí o psicanalista senta atrás do cliente, né, do paciente, e o paciente vai falando, vai falando, vai falando. E o terapeuta, ele sabe que ele não precisa fazer nada. Então, nos velhos tempos, o psiquiatra abria um caderninho dizendo que está fazendo as notas, né? E ficava fazendo palavras cruzadas, né? Ficava fazendo alguma coisa assim, porque ele sabe, o cara simplesmente precisa falar, e se ele achar que eu estou ouvindo, ele já se sente aliviado, né? Então, quando a gente escuta alguém, a gente estaria dando o nosso tempo, e isso tem um valor para aquela pessoa, né? Então, a gente dá tudo, né? O dana, que é uma doação, né? Uma contribuição, né? Aquela outra palavra, Marcelo, do Karma Yoga, ele age com o espírito de serviço. Não, qual é a outra palavra que você apenas falou, que eu esqueço? Oferenda, professor? Oferenda, mas tem uma outra palavra que o Marcelo usou antes, que eu Oferecimento? também usei. Oferecimento, oferenda. Então, quando a gente dá alguma coisa, a gente oferece alguma coisa, a gente contribui com alguma coisa, né? Então, isso tem um valor muito grande, e não necessariamente ser uma palestra para 1.000 pessoas, né? Ou precisa ser uma doação em dinheiro muito importante, né? Então, aqui o Swami diz que o quê? Uma expressão de amor, uma expressão de respeito, uma expressão de sorriso, de alegria. Então, tudo isso é uma doação. As doações, a moral da história aqui, as doações, a gente dá alguma coisa, pode ser positiva ou negativa. Então, que as nossas oferendas sejam positivas, né? E podem ser até mesmo sorriso, respeito, amor, carinho pelos outros, né? Atenção, né? E etc. Agora, aqui temos que notar uma coisa muito significativa. O karma satívico, né, pode ser visto de diferentes ângulos e receber nomes técnicos diferentes também, indicando o significado daquele ângulo em particular. Como a gente sabe, né, os ensinamentos do Vedanta podem ser apresentados de modo muito sucinto, né, sucinto, né? Mas eles podem ser desdobrado, né, desdobrado de modo, né, que a gente vai compreendendo as nuances, né, as variações. E aqui ele fala que o karma satívico ele pode ser visto de ângulos diferentes e ele recebe um nome técnico diferente dependendo daquele ângulo particular, né? Mas a esses deveres, a esses karmas compulsórios, Krishna os chama de Niyatam karmas, né? Niyatam, que é um mandamento do Senhor, né? Então aqui fica mais forte essa colocação e a gente vai compreender melhor por que desta conotação. Existem ações que são tão importantes que elas são apresentadas mais ou menos como os mandamentos que estruturam a maioria das religiões, né? Os mandamentos, os códigos de comportamento dentro da sociedade que precisam ser observados, né? Então, a gente tem que observar, né? Então, o que é um mandamento? O mandamento é alguma coisa que precisa ser observado e, se não for observado, eu vou ser punido de algum modo, né? Então, que tipo de karma é esse? Os karmas, essas ações recomendadas, compulsórias, né? O que chama de Niyatam, é um mandamento do Senhor Ishvara. É um mandamento que quer dizer que há um elemento de medo envolvido nisso, né? Então, existe um elemento de medo envolvido nisso. A gente sabe que as religiões, às vezes, elas se referem aos devotos como os tementes a Deus. Não é assim, Alexandre? Né? Os tementes a Deus. Né? Por quê? Porque o indivíduo, quando ele é infantil,
quando ele não é maduro, né, ele precisa receber essas orientações de forma como é que se diz? Mandatória mesmo, entendeu? Tem que fazer isso, cara. Por quê? Porque ele tem que fazer? Porque senão a estrutura social vai começar a desabar. Mas se eu não fizer, se você não fizer, você vai ser punido por Deus, né? Então, é uma estratégia, né? É uma estratégia do medo, né? Apresentando os mandamentos de Deus para manter uma certa estrutura, né, social, manter uma certa ordem social, sem a qual a gente acabaria realmente, né, se destruindo. As pessoas falam muito mal das religiões, falam que as religiões são coisas do passado, são coisas arcaicas, e Deus não existe, isso e aquilo. A gente não entra no mérito do tipo de Deus, né, que essas religiões, esses grupos religiosos, né, e o modo qual eles se relacionam, eles compreendem esse Deus, não vem ao caso discutir isso, né, mas, em geral, as religiões elas servem o propósito de impedir, né, os humanos de acabarem se destruindo e destruindo o planeta. Literalmente, serve um papel importantíssimo. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Todo este progressismo, liberalismo, né, essa cultura, né, yoke, isso e aquilo, está destruindo, né, essa ideia de Ishvara, de Deus. Deus está sumindo do mapa até na Índia, que é a capital espiritual do mundo, né? Então, quando você começa a destruir a noção de Deus, né, o que ocorre? Aí vale tudo. A gente vê nas sociedades de hoje, vale tudo. É uma desconstrução, né, das estruturas, né, determinadas, mandadas por Deus, de modo que as sociedades não se colapsassem, né? Então, agora não tem mais isso. Agora as pessoas querem fazer tudo, né? E no final das contas, né, a gente acaba vivendo na famosa era do Kali Yuga, né? São mandamentos, e naturalmente mandamentos é uma coisa que envolve um medo, porque no momento que você considera isso um mandamento, você sabe que provavelmente haverá punição, repercussão se eu não seguir um mandamento. Imagina se você está no exército, na marinha, nas forças armadas, e o seu superior, né, te dá uma ordem, é um mandamento, né? E se você desobedece a ordem que veio do seu superior, né? Nas Forças Armadas dizem que é um espaço muito democrático no qual os indivíduos, né, mais de baixo nessa estrutura hierárquica, eles têm a possibilidade de dizer, não, eu acho isso, eu acho aquilo, eles têm uma liberdade de pensamento. Aí o general, as pessoas numa posição hierárquica superior, eles vão dizer, tudo bem, eu ouvi o que você tem que dizer, mas essa é a minha ordem. Aí, imediatamente, a pessoa diz, sim, sim, senhor, já vou executá-la neste momento, né? Então, existe um mandamento, você sabe, se você não seguir aquela ordem, você será punido, né? Então, a punição é inevitável, os governos criam leis, né? Os governos criam as punições àqueles que violam as leis. Mas qual é a diferença fundamental aqui? É que as leis dos homens, elas não podem ser realmente, né? É diferente das leis do Senhor, as leis de Deus, né? Os princípios que governam, que estruturam, né, este campo de interação para os humanos, né? Então, as leis de Deus, elas são precisas, elas não são sujeitas a erros, elas não necessitam revisões, né, emendas, né, constitucionais, não precisa de nada disso, né? Ela não é sujeita a nada disso. Agora, as leis dos homens, a gente precisa, sim, né, de um Congresso honesto, né, sempre presente para manter em xeque as leis que são determinadas, né, e juízes também que sejam honestos, né? Então, as leis do homem, principalmente durante o Kali Yuga, elas não podem ser totalmente levadas a sério. A gente precisa ter a força de tentar expor as leis que foram corrompidas por interesses pessoais, né? Ou de uma parte da sociedade.
Então, as leis do governo, ele fala sobre política aqui, como as leis do governo. Então, é aí que eu quero fazer uma ressalva, né? Porque mesmo que as leis destinadas apenas ao nosso próprio bem-estar, essas leis são vistas como leis do governo. Necessariamente, nós precisamos segui-las, e se você violá-las, sejam leis sobre imposto, isso e aquilo, você será punido, né? Naturalmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, todos sabem que, segundo a lei, o imposto de renda é um crime contra a população. É ilegal cobrar imposto de renda. Ainda assim, ninguém se rebela, ninguém para de pagar imposto nos Estados Unidos, entendeu? Por quê? Porque o status quo é forte e aí a punição é mais pesada ainda. Mas vocês, né, vocês talvez não saibam, eu que acompanho um pouco de tudo, pessoas nos Estados Unidos que possuem tanto conhecimento a respeito de tudo isso, que elas pararam de pagar imposto de renda há 10, 15, 20, 30 anos. Foi FBI, todo o pessoal do IRS, todo mundo tentou perseguir esses caras, e esse cara sempre dentro do advogado diz, eu não pago porque é ilegal. Aí eles viram que não tinha nada para fazer, e existe nos Estados Unidos tentando ensinar as outras a pagar imposto de renda, porque é ilegal, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho nessa história das leis dos homens, porque os homens são corruptíveis. Por exemplo, nós temos que seguir as leis do trânsito, isso é importante, sim, né? Se você passar uma linha, né, um sinal vermelho, você será punido naturalmente. Isso desde que tenha alguém lá para um radar, né? No Brasil tem os radares, né? De toda parte, né? Essas leis são destinadas ao nosso bem-estar, né? Então, a lei, a regra diz, no Brasil, você dirige do lado direito, né? Aí o cara chegou da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da Inglaterra, e falou, não, eu vou dirigir do lado esquerdo porque eu estou acostumado, né? É uma vassa na minha. Não, aí o cara vai ser punido, né? Talvez ele possa causar um acidente grave, né? Então, são leis que servem o propósito, né, de manter uma certa ordem social, para o nosso bem, algumas delas. Aí ele fala de um outro ponto interessante. Nós sabemos, por exemplo, né, eu vivi um período na minha vida em Tóquio, né? Nunca vi um povo mais obediente e disciplinado às leis, às regras, entendeu? E era uma coisa tão internalizada, que mesmo que não tivesse ninguém, nenhum radar, nenhuma câmera para né, observar se eles estavam seguindo ou não essas leis, mesmo que não tivessem nada, eles tendiam a seguir as leis. Era uma coisa tão internalizada, eles eram obedientes da sociedade. Eu nunca vi um povo assim. Depois eu fui para os Estados Unidos, né? Como vocês sabem, eu vivi 15 anos nos Estados Unidos, até recentemente, até uns 5 anos atrás, 7, 8 já, o tempo voa. E lá nos Estados Unidos, eu vi que as pessoas também seguiam as regras e as leis. Mas era já diferente um pouco. Se você visse que a polícia não estava na rua, ou se os fiscais não estavam atentos, você ainda assim tendia a querer passar uma rasteira, né? Então, é mais ou menos como a gente faz no Brasil, e eu também me pegava fazendo isso lá. Naquele ponto ali costuma ter um guarda, né? Porque nos Estados Unidos é de colocar esses radares fixos. O policial tem que ir com o radar manual e ficar nos lugares escondidos. E a gente sabia na cidade onde eles ficavam. Então, onde eles não ficavam, a gente passava com 10%, 20% a mais de velocidade. Onde eles ficavam, a gente obedecia essa velocidade. Então, é um sinal de uma pessoa que não compreendeu ainda que determinadas leis e regras são para o bem do todo, o bem da estrutura social, né? Não é uma questão, se eu for pego, se tiver risco de ser pego, eu vou seguir essa regra. Mas se derem mole, né, eu não vou seguir essa regra. É mais ou menos a gente. Tem farol, tem radar ali. Até esses aplicativos nos dizem, radar foi né, anotado, né?
apoiado. Então, tem radar e a gente diminui a velocidade. A gente sabe que aquela estrada ali é só 80. Tem radar, diminui a velocidade. Não tem radar, aí, 120. Né? Aí tem radar, aí você volta para a velocidade. Né? De novo, é uma demonstração de uma sociedade não madura, que não entendeu ainda o valor de determinadas regras. Né? Então, e muitas vezes a sociedade vai perdendo a confiança nessas leis porque ela vai observando que as leis servem objetivos, né, ulteriores, né, muitas vezes. Né? No caso do Japão, parece, né? Ali eles seguiam mesmo, genuinamente eles seguiam essas regras e leis. Então, voltando aqui para a história do Gita, né? Essas determinadas ações que são compulsórias são vistas como obrigatórias e mandatórias, né? E são apresentadas aqui como o mandamento do Senhor, né? Então, quando existe, né, essa questão de essa é obrigatória, um mandamento, imediatamente existe uma punição e existe um medo de uma punição, né? Então, o que ele está querendo é que as estruturas religiosas, em geral, elas utilizam este mecanismo de medo de uma punição, apresentando esses mandamentos de Deus, né? A grandíssima maioria, 99% da população mundial, não é madura para compreender que determinadas leis servem o propósito de beneficiar a todos nós, né? Então, dentro desse contexto, né, até mesmo dentro do Bhagavad Gita, em relação a Arjuna, né, sendo guiado por Lord Krishna coloca ali uma pitadinha de medo em Arjuna, apresentando essas leis como mandamentos de Deus que devem ser seguidos. Por quê? Porque Arjuna se encontrava no momento mais crucial da história da humanidade naquele tempo, no qual, se ele não agisse, tudo estaria perdido. Né? Então, o que ele diz? Ele coloca a pitadinha de... dá um empurrão no Arjuna, para o Arjuna fazer o seu swadharma, fazer o seu dever. Né? Como o presidente americano Kennedy, ou uma outra pessoa, talvez tenha sido, diz o Swamiji aqui, dizia assim, não pergunte o que o seu país, a sua nação, fez por você, pergunte o que você faz pela sua nação. Né? Uma colocação bacana, naturalmente, né? Se você disser isso para um brasileiro, ele vai dar risada, porque, né, o povo brasileiro sofreu muito, né, com os governantes. Né? Então, um governante que diz assim, não pergunte o que a gente faz por você, pergunte o que você faz por esta nação. Né? Então, depende muito do contexto também. Né? Mas, fundamentalmente, uma sociedade saudável, né, é essa, você quer contribuir mais e extrair, reivindicar menos, entendeu? Porque todo mundo é maduro, uma pessoa madura já tem esse espírito do Karma Yoga, né? Ou um aspecto deste espírito, né? Desta atitude. Portanto, uma pessoa madura naturalmente fará o seu dever, enquanto que uma pessoa imadura não fará. E por isso nossas escrituras ameaçam a humanidade dizendo que você precisa fazer determinadas ações que são mandatórias, né? Que são mandamentos do Senhor. Né? Se você não fizer esses karmas necessários à manutenção do Dharma, o que acontecerá? Se você não fizer esses karmas absolutamente necessários à manutenção do Dharma, o que acontece? Então, nós sabemos, né, se o Dharma for totalmente destruído, né, o resultado é realmente um desastre, né? Um desastre absoluto. As forças do mal tomando a situação, né, destruindo todos os valores religiosos e espirituais,
né? Devido às suas próprias noções, ideias, ideologias, né? Então, uma coisa desta forma, né? De modo que a Arjuna não venha a omitir o seu dever. Porque se a Arjuna omite o seu dever, ele não coloca uma ação. De novo, nós estamos naquele debate, o que é melhor, a ação ou a inação? Quando você coloca uma ação, existe o risco da sua ação não ser uma perfeita ação, não ser a mais adequada das ações, né? Mas, ainda assim, uma ação é melhor do que inação, porque, pelo menos com a ação, você pode revê-la em retrospectiva e corrigir as suas atitudes e ações. Enquanto que a inação não te dá a possibilidade nem mesmo de correção. Então, mais uma vez, a inação é omissão, é apatia, né? Ela é a menos que seja de um ser muito elevado, como foi o caso do Ramana Maharaj, que decidiu se esconder numa caverna por 20 anos, praticando a não ação, que é a mais difícil, a mais rara das ações, né? Não fazer o que precisa ser feito, não fazer o que é o Swadharma, e fazer o que não deve ser feito, ambos são erros. Então, nós temos erros através de uma ação indevida, inapropriada, e de uma omissão a uma ação absolutamente necessária, né, e devida, né? Portanto, as Escrituras dizem que quem não fizer, né, essas ações mandatórias, né, elas receberão um Papa especial. Então, estou falando aqui de um Papa especial. Olha que interessante, né? Um Papa especial é um resultado negativo devido ao quê? A uma omissão, né, ao seu Swadharma, considerando que seja um Swadharma absolutamente crucial, importante, determinante, que ainda assim, por questões de falha, de fracasso, incapacidade de discriminação, todos nós estamos sujeitos, né? E este Papa, através da omissão, é chamado de Pratyavaya Papa. Pratyavaya Papa, se eu não contribuir nesses 5 níveis, eu estou incorrendo em Pratyavaya Papa. Ele tinha apresentado 5 níveis de ações mandatórias, de ações que são indispensáveis, né? Servir isso, servir aquilo, servir as escrituras, protegê-la, né? Então, se você não fizer essas ações mandatórias, né, você incorre num determinado papa, que é um papa grave, né? Se eu não contribuir, eu incorro neste papa, o que significa que eu estarei o quê? Decaindo espiritualmente. Então, não existe um papa mais trágico, não existe um papa mais negativo do que o nosso declínio espiritual, né? Isso, não existe um punya mais elevado do que a nossa elevação espiritual, não existe um papa mais difícil, né, do que o nosso declínio espiritual. O que significa que eu estaria me afastando cada vez mais, né, do autoconhecimento moksha, e talvez até mesmo de uma outra oportunidade de uma vida, né, num organismo humano, né? E devido a isso, Lord Krishna usa essa linguagem de ameaça muito comum nas religiões, né, do mundo, né, em todas elas em geral. Arjuna, Nyatam, o meu mandamento é Karma Yoga. Este é o meu mandamento. É esta ação com determinado espírito de compreensão, e algumas delas são mandatórias. Portanto, é melhor você fazê-lo. E ele está dizendo isso com um bastão na mão, como se fosse, né, fosse um tratamento sob o bastão, né? Da mesma forma, somente quando o policial estiver presente,
é que, em geral, seguimos as regras do trânsito, como eu disse, né? Olhamos à esquerda e à direita, ninguém, então vou furar esse semáforo, né? Só quando houver a polícia, né, existe possibilidade de punição, só então eu, um indivíduo imaturo, né, seguirei essas leis, como eu fazia nos Estados Unidos, né? Acelera quando você sabe que não tem ninguém e reduz quando existe a possibilidade de controle de velocidade, né? Portanto, as escrituras, de vez em quando, raramente, principalmente as escrituras védicas, naturalmente, utilizam essa linguagem ameaçadora. O Karma Yoga precisa ser seguido, ou de outra forma, você incorrerá em pecado. Portanto, Arjuna, a palavra Nyatam é traduzida de outra forma como vídeo ou Vihitam. Todas essas três palavras são sinônimos, né? Aqui, esta linguagem do medo que Krishna apresenta a Arjuna está usando será melhor para você, melhor você obedecer a este mandamento do Senhor. Então, o que são esses mandamentos? São determinadas regras, leis ou princípios éticos que precisam ser observados. E, entre eles, é fazer o meu dever, né, dentro do contexto do meu meio ambiente, né? Então, eu preciso fazer o meu Swadharma, né? E algumas dessas princípios, que são realmente leis, né? Que são leis que estruturam, leis éticas, morais, kármicas, se eu violo essas leis, imediatamente eu incorro em declínio espiritual, e nós sabemos como ocorre essa punição. No primeiro nível, ela ocorre internamente, porque imediatamente a gente compreende, eu pequei por uma ação indevida ou eu pequei por omissão, e imediatamente eu produzo uma certa perturbação, né, mental e emocional, porque eu sei que eu pequei, entendeu? Esses pequenos erros, né, eles vão sendo acumulados, principalmente quando a pessoa não se perdoa. E é difícil você se perdoar quando você repete o mesmo erro, né, 2.000 vezes, né? No início você vai se perdoando, não é uma fraqueza minha, é uma fraqueza minha, mas se você persiste, daqui a pouco, você inconscientemente, você se condena e você está pagando por este Papa que se manifesta como grande conflito, perturbação mental, emocional, que destrói a nossa capacidade de crescermos, né, e obtermos o autoconhecimento. Então, entrando no verso número 9, este mundo é limitado por ações. Que não seja este mundo é limitado por ações. No caso de qualquer ação que não seja uma ação destinada ao Yajna, portanto, realize a ação, por isso, sem apego, ou Arjuna. Este mundo é limitado por ações. As ações são indispensáveis. Qualquer ação que não seja destinada, agora eu esqueci o significado dessa palavra. É Yagna, é aqueles sacrifícios, né? É aquela devoção. Uma daquelas das 5 ele vai falar aí, o Panchamara. Então, se você fizer essa ação que não seja com esse espírito, né, de doação, de contribuição, né, de oferenda, né, você estaria incorrendo, né? Qualquer ação que não seja, realize a ação, por isso, sem apego, ou Arjuna. Então, assim, no verso anterior, Krishna apresentou o Karma Yoga como Ishwara Yana, Ishwara Vidi, né? Então, que deve ser, que é a mesma coisa daquele outro termo sânscrito, né? Que é uma atitude de adoração, de reverência, né? De oferenda a Ishwara, e de recebimento dos resultados, né, como prasada. Isso deve ser seguido, caso contrário, você incorrerá em pecado. A linguagem que prega o medo também é usada. Na verdade, ela não é muito bem correta, né? A gente sabe que o medo não sempre é o melhor instrumento, né? Por quê?
Isso distingue o Vedanta das outras estruturas religiosas, né? Porque uma coisa é você dizer para uma criança, ó, não faça isso. Por quê? Porque é uma ordem, né? Aí a criança faz, aí você dá umas palmadas nela. Ela faz de novo, você dá umas palmadas mais fortes, né? Então, a criança vai ficar com medo e ela não vai fazer aquilo devido, né, à violência exercida pelos pais, o poder físico ou psicológico exercido pelos pais. Mas isso não resolve o problema da criança. A criança, mais cedo ou mais tarde, vai se rebelar, né? Vai se rebelar contra tudo isso. E o mais comum é que a criança depois vira uma adulta e se rebela contra o marido, se rebela contra a mulher. Entendeu? Não estou brincando, não. Isso é muito comum. Tá? Então, não é a melhor tática, né? Não é a melhor psicologia, a psicologia do medo. E o Swamiji aqui, ele apresenta um pouco disso, né? Psicologicamente, não é muito saudável produzir o medo. Essa abordagem tem sido usada. E o porquê que as pessoas utilizam isso, né? Na maior parte das grandes das estruturas religiosas por aí? É porque a maioria dos adeptos eles são menos sofisticados intelectualmente, tá? Então, o que ocorre? Como é que você vai apresentar um corpo de conhecimento fundado em muita lógica, muitas delas psicológica, né, a pessoas com pouca sofisticação intelectual, né? Fica difícil, não é assim? Quem é que é psicólogo aí? Fica mais difícil, né? Então, quando você chega no Vedanta, a análise e a lógica é sempre apresentada para apoiar e suportar essas declarações, até mesmo as declarações, né, de produzir medo, dizendo que é um mandamento do Senhor, né? Então, se você diz para uma criança, né, criar um filho é um trabalho monstruoso, tá? Eu tenho o meu filho que tem uma filha e ele compreende um pouco de tudo isso. O trabalho que ele tem, porque toda vez que ele tem que dizer um não, ele tem que passar 5, 10, 15 minutos apresentando lógicas, argumentos para convencer a criança de que é melhor ela não aceitar, entendeu? E às vezes, eu estive recentemente lá, e às vezes é o maior drama, ela não aceita e fica lá dando xilique por meia hora, tá? Mas ele não bate, ele não faz isso, porque ele compreende, de um certo modo, que o medo e a força e a violência não são um bom método. Nos dias de hoje é mais comum esta compreensão, né? Então, as novas pesquisas aconselham todos os pais e os professores a nunca ameaçar com medo, né? De modo a tornar a criança obediente. Porque no medo, a mente desmorona, ela fica travada, ela fica impedida de crescer ou aprender. Então o medo, o que o medo causa? O medo causa uma paralisação intelectual e mental. Né? O medo produz o que é uma condição tamásica. Né? O medo que foi jogado na humanidade há 3 anos, ele produz essa mesma paralisação, essa mesma energia de tamas, entendeu? Que impede os indivíduos a exercerem as suas capacidades, né, de discriminação e discernimento. Portanto, o medo é uma estratégia sempre utilizada porque você controla o indivíduo quando ele está sob o efeito do medo, né? Então, se você quer as pessoas obedientes, né, apresente um grande medo, um grande terror, porque no medo a mente fica travada, impedida de crescer. É por isso que na América os pais não podem bater na criança. Então, tem muitas coisas bacanas a respeito dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se o pai der uma palmada na criança, né? Porque as crianças já ouvem tudo aquilo, né, na escola, que ó, os pais não podem bater, tá? Aí, se os pais batem, as crianças dizem na escola, meu pai me bateu ontem. Nossa, os pais estão numa encrenca monstruosa, literalmente mesmo, né? É por isso que na América os pais não podem bater na criança. Os pais podem ser imediatamente presos. As crianças têm contato constante com assistentes sociais. Antes, os pais ameaçavam, agora os filhos ameaçam os pais. Se você me tocar, eu vou falar para o meu assistente social, né?
Aí já vira tudo. Imagina, Felipe, se essa moda chegar no Brasil, né? Não vai poder mais dar palmadinha. Por quê? Porque dizem que a violência corporal, o castigo corporal, é extremamente negativo para o crescimento psicológico de uma pessoa. É uma violência, né? Ameaçar é extremamente ruim, né? E ameaçar e puni-la, né, com a violência física, pior ainda. Portanto, deve ser evitado. No entanto, se for necessário, deve ser usado apenas em circunstâncias extremas e moderação, né? Então, em algumas circunstâncias, né, dependendo da capacidade do outro, dependendo da capacidade muito simples, né? A criança se sente fascinada pelo fogo. Você tem uma vela, faltou luz, e a criança quer ir lá, né, engatinhando, tocar na vela, né? Então, você diz, não, o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, né? E a criança, de novo, quer botar a mão no fogo. Então, dependendo do perigo, né? Se você vira as costas, as crianças vão lá, tocam no fogo, queimam alguma coisa, você simplesmente coloca as crianças num quarto onde não tem uma vela. Diz assim, não, vou fazer um tratamento extremo, vou botar vocês de castigo ali, porque essa é uma situação realmente perigosa. Você pode se queimar e queimar a casa também, né? Então, com muita moderação e atenção, a gente pode utilizar um pouco dessa estratégia, né? Sem realmente ser violento, né? Extrema moderação, sama, conciliação, dana, compreensão, beda, dissensão, e o último é danda, punição. Olha que lindo que é a estrutura dos Vedas, né? Sama, dana, beda é o último, somente o último, em último caso, a punição. Porque os efeitos colaterais da punição violenta são perigosos. Mesmo que pareça muito simples, porque assustando a criança, você pode manipulá-la facilmente, né? Eu ainda me lembro muito bem, a minha mãe saindo, me deixava em casa com meu irmão, e aí nós tínhamos um quadro de Jesus, né, com o dedo fazendo assim, né, em cima de uma porta, assim, fazendo assim, né? Vocês conhecem, né? E ela dizia, olha, eu estou saindo aqui, e eu volto daqui a 1 hora, mas, olha, Jesus está de olho em vocês. Se vocês fizerem alguma coisa errada, ele vai me contar tudo, né? Então, eu ficava ali assim, putz, não posso fazer nada, né? Porque o cara está aqui, está no outro quarto, está em toda parte, né? Então, em alguns casos, né, a gente conhece esse tipo de estratégia, né? E as crianças acabam ficando facilmente manipuladas, mas pode ter um efeito negativo a nível psicológico. Nos Estados Unidos, até mesmo quando a criança chora muito, como é o caso do meu filho, né, eles usam o convencimento da lógica e da palavra. Aqui no Brasil já é proibido bater em filho também. Né? Bom saber. Todavia, a psicologia ensina que a criança não para de chorar. Aí está dizendo aqui, até mesmo para fazer as crianças pararem de chorar, né, você pode não bater, mas usar palavras ameaçadoras, dizer assim, olha, você para de chorar, eu vou te dar uma surra. Ó, peguei o cinto aqui, né? Então, a criança, quando vê o cinto, de repente, ela para de chorar, né? Ela para de chorar. Mas, todavia, a psicologia ensina que a criança não parou de chorar, mas simplesmente suprimiu o choro para o subconsciente, uma sacação psicológica bacana, né? Então, ela não parou de chorar, ela travou o choro, mas, né, inconscientemente, subconscientemente, dentro dela, o choro permanece, né? Aí, o que acontece? Ela vira uma pessoa choromingona. Como é que se diz? Né? Como é essa palavra? Choromingona. Choromingona, né? Aquela pessoa que está sempre... Né? Porque ela suprimiu, ela engoliu muito sapo, né? Muito choro, porque não podia nem chorar, o Sidney está dando risada. Eu estou falando de tudo isso aqui, né? Esse texto aqui do Gita,
E eu estou vivendo uma situação semelhante aqui. Eu tenho um galo novo e eu estou tentando ensinar o Dharma para esse galo, né? E vocês estão rindo, mas é uma coisa séria, porque eu comprei umas galinhas novas, porque elas tiveram doença, né? Eu perdi muitas galinhas, comprei umas galinhas novas, bonitas, sexy, e o galo se apaixonou por elas. Só que essas galinhas, elas não querem dar para o galo. E ele fica batendo nelas a ponto de fazer ferida na cabeça, no pescoço, ficar uma ferida aberta. E elas não dão para o galo. E eu fico tentando ensinar para o galo que isso não é uma coisa dármica, né? Essa violência excessiva tem que dar tempo para a galinha ficar madura, até que ela queira realmente dar para ele. E eu não consegui, eu usei de todas as estratégias psicológicas para ensinar o Gita para ele, e elas estavam chorando lá, eu fui ver, aí eu tenho que prender o galo, uma coisa e outra, para ver se ele não mata as minhas galinhas novas. Se alguém tiver experiência, né, das escrituras dos galos e das galinhas, mandem para mim essas escrituras. Dá uma red pill pro galo. Tenta dar homeopatia para eles, professor. Bom dia. Homeopatia? Isso, é. Depois eu mando para você. Ah, que legal. Não tem um chá broxante só para o galo, não? Tem sim. Ok. Então, nós estávamos falando do medo, né? Então, a criança parou de chorar, mas ela permanece com aquele choro, né? Aquele choro travado lá dentro, né? Aí o Swami faz uma piadinha típica dele. Lá na Índia, né? Eu vou aproveitando e vou dizendo um pouco assim, né? Ilustrando um pouco a cultura indiana. Na Índia, os Swamis, eles são vistos mais ou menos como os psicólogos, ou os terapeutas, né? Porque eles são vistos como pessoas sábias que ensinam as escrituras, mas ainda assim as pessoas têm os seus problemas psicológicos, problemas sociais, familiares, e elas estão sempre puxando o Swami um cantinho para contar os problemas delas e pedir ajuda ao Swami. Imagina a situação de um professor de Vedanta na Índia, né? Uma situação qual as pessoas acreditam que ele também seja o psicólogo da família, né? Então, ele fala, só nós, os Swamis aqui da Índia, sabemos o quanto choro reprimido as pessoas têm, né? Elas vêm até nós e começam a chorar, contando os problemas delas, né? Então, se você assustar muito as crianças, né, isso pode criar uma pessoa cheia de choro reprimido no futuro. Mas, em alguns casos extremos, com moderação, você pode aplicar uma dose homeopática, como diz o Renato, de medo também. Então, anteriormente, o Karma Yoga era usado como o quê? Era Ishvara Adhyana, onde o medo era usado. Agora, Krishna melhora a versão para que você não precise tomá-lo como Ishvara Adhyana. Então, eu corrijo, né? Antes tinha aquelas duas passagens, Ishvara Adhyana e qual era o outro? Ishvara Adhyana é temor a Deus. Eu tinha traduzido equivocadamente. Ishvara Adhyana e Ishvara Vidi, né? Então, é temor a Deus ou a adoração a Deus. É temor a Deus, Ishvara Adhyana, Ishvara Vidi, deve ser adoração ou reverência Não, é a Deus. assim, o Agna é o temor, é onde há o mandamento. E o outro é quando ele recebe como adoração, que é o Yagna, Yagnaha, que é o que nós vamos entrar. Entendeu? Porque uma pessoa madura faz o que faz com reverência a Deus, né? E a outra imatura faz com temor a Deus. Talvez seja isso. Vamos ver.
Ok. Então, Ishwara Dhyana, onde o medo era usado, agora Krishna melhora esta versão do medo que era propícia para as pessoas mais imaturas, né? Para que você não precise, né, usá-lo constantemente, o temor a Deus. Quando você era imaturo, né, eu aplicava o temor a Deus, Ishwara Dhyana, né? Mas você deve mudar a sua atitude. Mas não seja mais uma pessoa temente a Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão. No Brasil, existem muitos tementes a Deus. E achava que esta era uma qualidade muito elevada. Entretanto, no Vedas, o temor a Deus, né, é visto como um valor, né, um valor necessário, intermediário, né, mas não realmente um valor muito elevado. Porque qualquer medo, ele é sempre algo negativo, incluindo o medo a Deus. Até mesmo neste relacionamento, o temor produz, né, resultados negativos, até mesmo o temor a Deus, né? Então, inicialmente, você era tratado como um temente a Deus devido à sua imaturidade. Depois você aprendeu a atitude do Karma Yoga, você se tornou um Karma Yoga, e aí você se tornou um adorador de Deus, um rei de amor, mas simplesmente se doando a Deus, né? Se dedicando a Deus, né? Deus, e deste ângulo você será chamada de Ishwara Yajanaha. Ok, então qual é o processo? O processo é você inicia como um temente a Deus para se tornar um adorador de Deus, né? Como é que se diz? Worshipper. Primeiramente dizemos Ishwara, o cria medo. Agora, um devoto, um adorador. Um servidor, alguma coisa assim, servente a Deus. Você adora, você aprecia Deus, né? Você não teme a Deus. Essa é a conversão, este é o processo, né, de converter o medo, né, e esses mandamentos de Deus, né, para compreendê-los como leis e princípios éticos, morais e psicológicos, precisam ser observados se nós quisermos ser felizes neste mundo, né? É uma atitude embasada em compreensão, conhecimento, e que aí sim a gente, né, consegue viver segundo as leis cósmicas universais do Criador. Ok, de temente a Deus, a adorador a Deus, primeiramente dizemos, né, isso para criar medo, e depois nós desenvolvemos o espírito, a atitude do Karma Yoga. Aquele senhor que te deu tudo gratuitamente, aí ele apresenta uma lógica. Por que eu não tenho medo mais de Deus? Porque eu me tornei uma pessoa madura. Antes, eu pensava que eu devia seguir determinadas leis, né, mandamentos, caso contrário, eu iria terminar no fogo do inferno, né, eternamente queimando no fogo do inferno. Enquanto que, se eu seguir as leis de Deus, né, eu estaria vivendo, né, numa loca celestial com os santos, os anjos e etc., né? Então, essa era a barganha no início. Agora eu me tornei uma pessoa madura, né, e eu abandonei aquela perspectiva, e agora eu vejo, não, eu quero ser alguém grato a Deus, em vez de temente a Deus. E por que eu vou ser sempre essa gratidão no meu coração, na medida que eu ajo e recebo os resultados? Por quê? Porque Deus, né, nos deu tudo, né? Deus nos deu o corpo, as sensoriais, os pranas, né, as nossas funções fisiológicas. Deus faz tudo por nós. Deus nos deu o campo, né, de interação, através do qual nós obtemos muitas experiências e crescemos em conhecimento, até chegarmos ao autoconhecimento. Então, Deus nos propiciou tudo. Deus criou o nosso corpo,
você nunca vai encontrar um ser humano, né, que saiba produzir um corpo humano, entendeu? Inteligente, autoconsciente, como Deus nos criou, né? Então, Deus nos criou, Deus nos sustenta, Deus nos mantém, né? Deus nos concede o nosso Parabhada Karma segundo essa estrutura, né, extremamente inteligente e precisa, né? E a gente não precisa fazer quase nada. Gente, na verdade, a gente não precisa fazer nada, quase nada. Então, qual é essa história de exercício do livre-arbítrio, se Deus faz tudo por nós? Quem é que pode me responder? O único, segundo a minha visão, qual é o único exercício possível do livre-arbítrio humano? Já que Deus faz tudo por nós. Ele até nos concede as vasanas, né? As vasanas que produzem as tendências através das quais nós agimos, muitas vezes, né, compulsivamente, né? Qual é o único exercício? A única coisa que está em nossas mãos, né, é simplesmente observar essas leis éticas, morais, né, as leis dármicas, né, psicológicas, e me conformar com essas leis, regras e princípios que ordenam o campo dármico. Então, o único exercício que eu realmente de exercício de livre-arbítrio, de escolha, porque todas as outras escolhas são funções das vasanas. As vasanas, fundamentalmente, de ignorância. Mas aí, gradualmente, nós chegamos a uma situação de mérito no qual as escrituras se apresentam diante de nós. E as escrituras foram reveladas por Ishvara. Então, quando nós estamos diante dessas escrituras, nós nos encontramos numa situação muito difícil. Qual é essa situação difícil? Eu sou movido por minhas vasanas. As minhas vasanas são fundamentalmente vasanas ignorantes, entendeu? E agora eu tenho aqui esse manual de instrução que me foi revelado através de uma graça, e a graça depende também do esforço de cada um de nós, e agora eu sei, eu compreendi a lógica, eu observei a análise, então eu sei, o único modo, a única escolha realmente que eu tenho é de dizer não para a ignorância ou dizer sim para este conhecimento universal revelado diretamente da consciência através de Ishvara para o Jiva Atma, né? Então, qual é o exercício do livre-arbítrio? Assim, eu levanto a minha espada para combater essa ignorância sem início, porque agora eu tenho as diretrizes, né, das escrituras, e eu as compreendi, e eu entro nessa luta final, né? Eu entro nessa luta não porque eu tenho medo de Deus, é porque eu compreendi que o meu papel fundamental é proteger, preservar e restabelecer essa estrutura inteligente chamada Dharma Field, no qual o ser humano possa continuar a viver, experimentar e crescer, né? Então, o exercício único que nós temos, já que Deus faz tudo por nós, é fazer uma escolha, seja ela dármica ou adármica, uma escolha que me eleve espiritualmente, ao invés de escolhas que me declinem espiritualmente. Então, Deus nos deu tudo gratuitamente. Portanto, é natural que nós tenhamos uma atitude de reconhecimento e dizer assim, deixa eu dar alguma coisa de volta para Deus. Deus nos deu tudo sem nos pedir nada, né? Ele sugere que a gente observe as leis, na medida que ele as revela para nós, e deixa por conta nossa, se nós observaremos essas leis, se nós nos harmonizaremos com essas leis ou não. E ele dá uma indicação para a gente. Se você não se conforma, não se harmoniza com essas leis, você sofre. Se você se conforma e se harmoniza, você vive feliz e você cresce em sati, você cresce em consciência humana, a ponto de se tornar uma pessoa sábia e dizer, ok, Ishvara, aprendi as lições que eu precisava aprender aqui em Mitya. Entendeu? Então, essa é a possibilidade e esta é o propósito desta criação. Ele nos deu tudo e a gente vai agradecer pela oportunidade, né? Sem nenhum medo, mas realmente com gratidão. Ele nos deu a comida, a água,
o intelecto, ele nos traz a terra, ele nos traz a possibilidade de aprendizagens. Qualquer coisa que você naturalmente precise foi fornecido pelo Lorde, pelo Criador. Como alguém bem disse, nós temos tudo para a necessidade do homem, mas não temos o suficiente para a ganância do homem. Esse é um provérbio que o Swamiji diz muito frequentemente, né? Alguém, no passado, ele deve ter lido, ouvido de alguém, que diz assim, nós aqui neste planeta, né? Nós, Jiva-Atma, nós temos tudo para a nossa necessidade, mas a gente não tem o suficiente para a ganância ignorante do homem. O que quer que seja realmente necessário nos é fornecido. Portanto, por que não podemos adorar, por que não podemos viver e interagir com esse espírito de agradecimento no coração, de gratidão, né? Sendo grato ao Senhor por todos os dons que Ele me deu, inclusive as minhas limitações, os meus defeitos. Ainda assim, Ele nos propiciou, nos colocou em contato com as Escrituras que nos libertam, o que fala muito de cada um de nós e o que fala muito do propósito da vida neste planeta, né? Portanto, Lorde Krishna diz, Karma Yoga é para a adoração do Senhor, é converter a própria vida em puja, né? Isso é uma passagem muito bacana. O que é puja? Puja, as pessoas na Índia, em geral, fazem 1 ou 2 vezes por dia. Eles têm o que eles chamam um puja room, um puja space, né? Um lugar onde eles colocam, né? As imagens, né? Das divindades deles, eles queimam incenso, eles colocam frutas, colocam flores, né? E ali eles vão de manhã e eles fazem aqueles rituais. E os rituais são de quê? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por eu estar respirando. Obrigado por eu ter uma casa, eu ter um emprego. Estou saindo, já estou meio atrasado, mas obrigado, Lorde. Né? Então, na Índia, nós temos esses puja rooms, esses puja spaces. Né? Mas aqui ele diz, o Karma Yoga, ele não precisa necessariamente de limitar a sua adoração a Deus, né? Através de um puja space, né? Um cantinho, um ângulo, um altar no qual ele faça os seus agradecimentos, muitas vezes verbais na Índia, né? Não, a gente simplesmente converte toda a nossa vida em puja. Essa é a grandeza do Vedanta, é a grandeza do espírito do Karma Yoga, que não precisa mais de um símbolo de Ishvara, porque ele vê Ishvara em tudo, e ele transforma as suas ações aparentemente mundanas em adorações ao Senhor, em serviço ao Senhor, né? Então, todas as nossas ações, desde que esse conhecimento, esta compreensão seja mantida viva em nossas mentes, né? Elas servem como prática sadhana espiritual, puja espiritual, no dia a dia através das minhas ações, né? Então, em geral, na Índia, as pessoas pensam que puja sejam uns 15 minutos que nós fazemos no início da manhã, né? Um exercício ritualístico. Muitas vezes feito com pressa e de má vontade, ele diz, né? Se ele diz isso é porque é um fato, né? Uma mente rajásica, e a Índia também está se tornando uma nação, né, materialista, né? Então, é feito até mesmo às pressas e de má vontade. Mas Krishna nos ensina a fazer o puja no começo com esse entendimento limitado, né? Vá ali no seu altarzinho e faça este puja limitado, né? Mas tudo isso do mesmo modo que no início, né, a Krishna apresenta um elemento de medo, de punição, né? Aquilo ali é simplesmente uma estratégia intermediária para mais tarde apresentar, né, a compreensão que cancela, né, um sentimento, um elemento de medo, convertendo, né, aquele sentimento num sentimento de adoração, né? Do mesmo modo aqui, a pessoa irá descobrir que o puja é durante o dia, porque a pessoa diante de Ishvara
todos os momentos da vida, né? É converter a sua vida em puja, converter o seu altar no mundo, no seu meio ambiente. O seu meio ambiente é o seu altar. Você está realmente fazendo da sua vida uma constante sadhana espiritual. Esta, e por isso nós dizemos, é a beleza do Gita, entendeu? É um ensinamento do Karma Dharma Yoga que nos permite esta sadhana espiritual todo o tempo, né? Sem jamais obter um fracasso a respeito dos seus resultados. É permitir que o seu próprio viver, que a sua própria vida se torne uma constante oferenda a Deus, né? Aí ele coloca uma prece, uma oração: ó Senhor, permita que minha própria vida se torne uma oferenda ao Senhor. Oração muito linda, entendeu? Porque tudo isso que nós vemos aqui é lindo, maravilhoso, nós sabemos que é verdadeiro, né? E que é eficaz, mas muitas vezes nós falhamos em manter essa atitude. Então, se nós queremos uma oração que seja: ó Lord, ó Senhor, me dê forças para que o meu próprio viver se torne uma oferenda constante ao Senhor, né? Shankaracharya diz a mesma coisa em seu Saundarya-lahari. Ó Mother, ó Mãe, onde quer que vá, leve-o, onde quer que vá, leve-o com Pradakshina, ritual de adoração em que a circunvolação se dá da esquerda para a direita, de modo que o lado reverencial esteja voltado para uma pessoa ou objeto ao centro, né? Até mesmo no escritório, tudo você deve converter em Pradakshina. Eu acho que o que ele quis dizer aí, converter em Pradakshina, é você estar sempre fazendo as coisas, tendo o foco no objeto lá, que é Deus, no sentido ali de estar sempre fazendo aquela circunvulação que eles vão girando em volta e sempre focado em Deus, sempre levando Deus, entendeu? Para tudo que você está fazendo. Então, é um sentido, é uma metáfora que ele colocou aí, né? Em Tiruvannamalai, a Silvia também esteve, né? Onde eu fiz de 3 semanas, foi um privilégio, uma oportunidade maravilhosa. Ali tem a montanha Arunachala. E Arunachala, essa montanha é que puxou, né, atraiu Ramana Maharshi, né, no século XVIII, de deixar o local onde ele vivia para ir morar lá, aquela montanha Arunachala. Né? A vida Maharshi teve vida e morrido, tornou aquela montanha sagrada ainda mais famosa. Então, principalmente nos últimos 70 anos, a Arunachala, qual a montanha está localizada, se tornou um centro de pilgrimage, né? E o ritual mais importante lá é o Pradakshina. Pradakshina, então, essa montanha sagrada é um símbolo de Deus, é um símbolo de Shiva, e as pessoas vão aos milhares, são diversos quilômetros para você ir em torno dessa montanha, né? Então, as pessoas vão para lá de todas as partes do planeta para fazer esse ritual Pradakshina, que é girar em torno, né, de algo que seja um símbolo de Deus, um símbolo de Ishvara, né? Então, aqui ele está dizendo que a nossa vida seja um eterno Pradakshina, né? Que você esteja fazendo tudo, mantendo sempre o foco de tudo que faz, o centro de tudo é em Ishvara. E, naturalmente, para nós do Vedanta, a natureza de Ishvara como o centro, o foco principal de nossas vidas. Então, a gente faz tudo, né, assim, mantendo, né, Ishvara e Brahman, motiva de que eu estou fazendo isso dentro de Ishvara, dentro de Brahman, como uma oferenda, né? E adoração, é ação e adoração, ação com espírito de adoração, né? E recebimento dos resultados com espírito de gratidão.
Então, nós podemos fazer uma pergunta. Como eu posso adorar de manhã cedo todas as partes, e o Senhor está em todas as partes, dessa maneira, como posso converter o trabalho do escritório em adoração, já que Bhagavan não está lá? Krishna afirma isso. Esta é uma tolice. Apenas em alguma outra religião, Deus se encontra sentado em um lugar. Então, você tem que olhar para cima e dizer, oh Deus. Mas no Bhagavan não está localizado no céu, né? Ou num templo dedicado a Shiva, né? Aqui, de novo, a gente vê o que distingue, né, as escrituras védicas e vedânticas da maioria das religiões, né? Então, no hinduísmo, né, nos Vedas, Deus não está localizado nos céus e não está localizado, né, somente num templo, numa igreja, porque o mundo inteiro é Deus manifesto em sua forma universal. Jagata é a causa material de Deus, é Deus manifesto, né, de forma física como o universo. É Deus em sua forma universal, em todas as suas expressões. Deus é a manifestação do Senhor Criador. Portanto, para oferecer as minhas ações, o meu trabalho ao Senhor, eu não preciso ir ao templo, basta olhar, reconhecer o próprio escritório como a manifestação do Senhor e oferecer as minhas ações, né, exercendo o meu papel profissional, com espírito de doação, de oferenda, né, de dedicação ao Senhor. Esta é a atitude. Krishna diz que esta atitude é chamado Karma Yoga, esse Karma Yoga é um yana, I don't know it, porque é uma palavra que parece com yani, ou yana, né? Yagna. Essa yagna é uma palavra que, a princípio, né, parece escrita quase que identicamente, mas tem um significado diferente. O significado é um adorador, uma adoração a Deus, né, uma adoração a Brahma. Então, essa questão deste espírito de adoração, que não é muito diferente do espírito de devoção, né? Ela é uma atitude importante, até mesmo no caso dos vedantinos, ou talvez principalmente no caso dos vedantinos. Porque quando nós estamos, né, lidando com um aspecto de Brahman, um aspecto de Ishvara, que é manifesto através dos 3 gunas, colorido pelos 3 gunas, nós estamos lidando com Saguna Brahman, Brahman manifesto, Saguna. Nós sabemos que a realidade absoluta, o que é a natureza de Saguna Brahman e de Nirguna Brahman, de Saguna Brahman ou Saguna Ishvara, né, é livre de gunas, é Brahman não colorido, não associado às 3 energias, né? Então, esta atitude de devoção, quando nós chegamos no Jnana Yoga do Vedanta, ela precisa muito bem estabelecida, muito bem desenvolvida, porque o Jnana Yoga do Vedanta vai requerer uma dedicação, uma adoração, uma paixão, uma obsessão muito grande, entendeu? Então, a gente tem que viver a vida sempre, né, com esses ensinamentos, não somente do Karma, Dharma, mas com os ensinamentos em Yoga do Vedanta, dos Upanishads, em nossas vidas, de modo que este desejo, este mumukshatva, possa crescer, 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 até que ele seja impossibilitado de manifestar, né? É um desejo intenso, ardente, que não tem jeito. Ele vai nos conduzir a essa compreensão final, firme, livre de dúvidas, né? Então, requer esta mesma atitude de centralizar Deus, o Brahman, Ishvara em Brahman, em nossas vidas, né? É um pradakshina constante, porque nós vivemos no mundo, andamos daqui, andamos dali,
mas a gente está vendo Ishwara, Brahman, Brahman e Ishwara como o centro, o foco central. E eu estou todo o tempo, né, dizendo, eu sou esse Brahman, porque esse Brahman é tudo, e eu não posso me excluir deste Brahman. Né? Então, esta é a prática devocional de adoração que precisa ser muito bem estabelecida no caso do Jnana Yoga também. Então, essa história que o Vedantino, o Jnana Yogi, ele não sabe o que é devoção ou adoração, é bobagem, porque ele, mais ou menos, ele converteu a adoração dualista que ele tinha antes com Saguna e Ishwara, né, com Deus manifesto, Deus representado por uma divindade, ele converteu, ele transcendeu aquele relacionamento, agora ele se relaciona com Brahman, que é a essência de Ishwara manifesto como uma divindade, entendeu? Então, eu estou fazendo esta adoração constante, porque eu vejo Deus, o mundo e os jivas, entendeu? Tudo como Brahman. Fundamentalmente, tudo é Satchitananda. Né? Então, a minha adoração agora é para com Satchitananda, a essência de todos os deuses, a essência do universo manifesto, a essência de todos os jivas. Né? Então, requer muita devoção, requer muita adoração, que inicia com essa adoração dualista, que é o espírito do Karma Yoga. Você entende, Marcelo? Ok. Então, qual é a vantagem dessa atitude? Mais uma vez, a gente quer saber o que a gente ganha com tudo isso, né? Krishna aponta que se você não converter as suas ações em adoração, né? em adoração e servidão, né? Contribuição, né? Se você não tiver esta reverência, né, para com o campo, observando que Deus também é o campo, né? Então, o que acontece se você não desenvolver esta atitude, né? Se você não converter a sua ação em adoração, cada ação se tornará uma escravidão para você. Então, se você ver a sua ação meramente como uma ação física mental, com o objetivo de ganhar alguma coisa do ponto de vista físico, material, você vai ficar preso no samsara. O que é essa prisão do samsara? Você fica preso, né, naquele ciclo vicioso de ação e resultado de ação. A ação e um ganho ou uma perda que eu vou ter. Né? A ação como adoração não é escravidão do samsara. Na verdade, ela conduz à libertação do samsara. No entanto, a ação que não é permeada por esse espírito do Karma Yoga, esse espírito de adoração e servidão, é a causa do samsara, é a causa da escravidão, porque aí eu não sou um contribuidor, aí as minhas ações são meramente ações rajásicas e tamásicas, porque eu quero o que eu quero, e o que eu quero e o que não quero não se refere à minha elevação espiritual, mas simplesmente aos meus ganhos egóicos, físicos, materiais. Então, isso amarra o indivíduo no samsara. Por quê? Porque é impossível a gente manipular o campo de modo a obter esses resultados físicos, materiais, segundo os nossos gostos, segundo os nossos desejos. E aí, de novo, a gente volta. No Karma Yoga, todas as ações produzem os resultados desejados. Todas as ações com aquele espírito não são sujeitas ao fracasso. Porque o objetivo, o ganho, é esta força, esta saúde mental, espiritual, psicológica, entendeu? Que é inevitável, porque eu estou oferecendo as minhas ações com o espírito, né? Ação, reverência e de serviço ao Lorde, porque eu vejo o Lorde. Então, naturalmente, não somente isso, eu estou colocando essas ações, espírito de adoração, sem nenhuma expectativa que o resultado seja como eu quero. Por quê? Porque eu estou coberto dos dois cantos, dos dois ângulos. Eu coloco a minha ação com esse espírito de adoração e eu não preciso me preocupar com os resultados, porque qualquer que seja o resultado, eu recebo com a mesma equanimidade a qual eu coloquei a minha ação. Eu recebo com o espírito de que é o que é justo, é o que eu estava precisando, né?
e eu recebo isso como prasada, né? Então, nós estamos vivendo uma vida que naturalmente irá purificar o corpo-mente do indivíduo, né? Então, não vai amarrar o indivíduo no samsara, mas vai gradualmente conduzir, preparar, refinar o complexo corpo-mente, de modo que o indivíduo possa, sim, se libertar do samsara através do autoconhecimento. Ele diz que se nós não desenvolvermos essa atitude, né, esta atitude de adoração, de worship, né, nós permaneceremos presos no samsara, né? A causa da escravidão é esta atitude, né, não religiosa espiritual. Por que que eu vou ficar amarrado? Porque eu vou ter conflitos, tensões, ainda que funcione um pouco, né, ocorrerá uma ansiedade, uma expectativa, uma frustração, fico questionando tudo o tempo todo. Então, é impossível, a gente não consegue controlar nossas experiências no campo. Se a gente não converter, a gente tem que desencanar da ideia de que as minhas ações irão produzir resultados físico-materiais, entendeu? Favoráveis, e que eu tenha uma certa capacidade de desenvolver um talento que me permita sempre obter o que eu quero. Este é uma armadilha fatal que amarra todo mundo no samsara. A gente não tem controle sobre os resultados físicos, mundanos, materiais de nossas ações, mas nós temos um controle enorme a respeito do nosso crescimento espiritual. Então, essas ações colocadas com o espírito de adoração do Karma Yoga, né, com a atitude, né, de receber, seja qual for o resultado, com a atitude de gratidão, esta atitude, essas ações que produzem os resultados que são recebidos com essas atitudes, criam um círculo vicioso no qual nenhuma ação irá me amarrar no samsara. Porque eu fico... O que é o samsara? O samsara é uma doença psicológica toda vez que eu penso que eu possa controlar a minha experiência, controlar o meu parabhava karma, controlar o meu destino. Você está ouvindo, Felipe? Então, o samsara é um sofrimento, é uma condição muito dolorosa, porque ela é embasada numa fantasia infantil de que eu posso controlar o meu parabhava karma, o meu destino, sempre obtendo o que eu quero, do ponto de vista físico e material. Então, o indivíduo sofre devido à impossibilidade desta busca, a busca, né, por punha, 100% punha, todo o tempo, punha material neste caso, né? Não, a gente quer o punha mais elevado, é o punha espiritual, e se nós colocamos as atitudes, as ações nossas permeadas com essas atitudes, o que envolve o recebimento dos resultados das mesmas, a gente obtém esse punha espiritual inevitavelmente, porque esta atitude irá neutralizar todos aqueles elementos que causam o sofrimento psicológico humano, a expectativa irreal de que eu possa realmente manipular e controlar o campo de modo a obter tudo o que eu quero e evitar tudo o que eu não quero. Ok. Atualmente se diz que o estilo de vida do indivíduo é muito rajásico e estressante. Por isso, muitas pessoas estão oferecendo curso para minimizar o estresse. Surgiram, então, os gerentes das empresas de irem fazer esses cursos, talvez. Dizem que o estresse está causando tanto problema que, aos 40 anos, quase todos os executivos de empresas gastam energias tentando administrar o nível de estresse. E eles acabam desenvolvendo todos os tipos de doenças psicossomáticas, muito comum nessas sociedades neuróticas modernas, extremamente jásicas. Muita tensão, muito samsara. A pressão arterial se eleva, o suco
se eleva, todos os tipos de coisas sobem e descem. O colesterol sobe e desce. E ele, né, o empresário, o gerente, apesar de receber um salário altíssimo, ele não consegue desfrutar nem sequer uma boa refeição. Eu adoro quando o Swami diz isso. Os caras se detonam tanto em busca da felicidade que, no final, eles ficam broxas cedo, não conseguem mais desfrutar o sexo e acabam com o sistema digestivo, de modo que eles não podem comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, entendeu? Não pode nem desfrutar da boa comida e nem desfrutar de outros prazeres sensoriais, porque a mente, um instrumento primário de satisfação sensorial, foi já detonada, né? Não pode nem comer um tiramisu. Eu no restaurante, eu descobri que eu estava ficando pré-diabético, eu estava tendo um monte de sintomas de doenças sérias, eu tinha um médico muito bom naquela época, ele devagarzinho foi me dando as notícias, né, trágicas, né? Você não pode tocar o pão que vocês fazem ali, o pão italiano, você não pode tocar nenhum vinho, você não pode tocar nenhum doce, né, as sobremesas, você não pode fazer muita coisa se você quiser recuperar a sua saúde. Eu fiquei indignado na época, eu não acreditava, né? Eu brigava com o meu médico, se você tem que fazer alguma coisa, me dá alguma coisa que me permita ainda poder comer um docinho. Aí ele, para me acalmar, dizia, tudo bem, eu vou te passar esses suplementos, aí você vai comer um tiramisu por semana só, né? E somente uma panacota nas sextas-feiras, né? Então, a gente vai perdendo a possibilidade de curtir tudo que a gente queria curtir, né? Através do ganho do dinheiro, né? Do ganho material, que o estresse do corre-corre do samsara, né, permitiria. Então, a gente ganha o dinheiro e a gente perde a saúde. Tem um provérbio que diz que as pessoas, por 30, 40 anos, correm atrás do dinheiro, né, para ter dinheiro, para, né, desfrutar os prazeres da vida, né, e cuidar da saúde, porque os planos de saúde são muito caros nos dias de hoje. Eu trabalho para ter dinheiro, para ter uma aposentadoria boa e cuidar da saúde. Aí, quando eles chegam, né, na idade de aposentar, eles têm um monte de dinheiro, aí eles perderam o quê? Eles perderam a saúde no processo e, no final, eles perdem todo o dinheiro para a indústria médica e farmacêutica. Então, o cara acaba zerado, né? Tudo por quê? Porque ele virou um samsara tentando resolver o problema através das ações e seus resultados, ações mundanas, ações não karma-yogis. Então, o cara, né, parece até que eu lembro, isso é um flashback. Ele diz, não, o que você vai ter que comer? Vou ter que comer suco verde e suco de abóbora 3 vezes ao dia. Imagina, né, um cara que estava viciado com os prazeres sensoriais da melhor comida italiana, ter que tomar suco verde sem nenhum dosificante e abóbora cozida com chuchu cozido também, né? E arrozinho cozido sem sal, né? Qual é a finalidade de eu ter todo o dinheiro se eu não posso nem mais comer? Por que eu deveria ganhar um salário tão alto? Portanto, se você quer ganhar e comer bem, você tem que viver sem estresse. Mas isso você só pode fazer de um modo: converta as suas vidas e as suas ações mundanas em ações espirituais, seja um karma yoga, né? E receba a vida como prasada, né? Então, essas são orientações, direções que o Lord Krishna nos dá, elas são as expressões da verdade e são as instruções mais ricas, mais valiosas que a gente poderia receber, né? Então, não é à toa que essas escrituras vieram diretamente da Ishvara, né? O conhecedor, o conhecimento supremo de tudo, inclusive de todas essas leis, princípios psicológicos, né? Esses princípios éticos psicológicos que governam a experiência humana, né? Então, a gente tem que manter essa atitude de
Pradakshana, né, mantendo, né, esta busca espiritual, essa busca pela compreensão de que eu sou o Brahman, né, o todo em nossas vidas, a gente vai em torno, aí quando a gente vê, a gente perde, né, tem uma força, estira o círculo no centro da vida, quando você vê, você espirra fora, aí você acaba no samsara, perdeu o foco, perdeu a centralização da sua vida, né? Aí você fica mais preso no samsara, quanto mais preso, né, em outros valores, em outros objetivos, né, mais é difícil de voltar para viver o seu pradakshana, viver centrado em torno a Ishvara e Brahman. É muito fácil a gente espirrar para fora, tá? Muito, muito fácil. Eu vejo isso, né? Milhares de pessoas passaram pelo Vedanta Brasil, muitas delas permanecem por meses e anos, e a maioria delas desaparecem em determinado ponto, sem concluir este processo espiritual. Tá? Então, eu desejo a vocês muita força de vontade, muita centralização, muito pradakshana, que vocês tenham força, né, para viver com esse espírito de adoração e reverência pelo autoconhecimento e pela libertação. Este é o meu desejo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Desculpa aí, eu fiquei um pouco emocionado com esse final de satsang. Namastê, até a próxima. Tchau, queridos. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós,
E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.